Salve pessoal, aí começando mais um vídeo hoje no canal, um vídeo técnico, certo? Que nós vamos aí estar falando sobre interações medicamentosas. Eu vou falar de vários e nesse primeiro vídeo eu vou falar de interações físico-químicas. O que significa? Que quando você for tomar um medicamento, às vezes você não pode estar misturando ele. Ah, por quê? Vai ter a ver com a questão aí de interferência na absorção, indução de CYP, glicoproteína P, não vai funcionar? Não é esse o intuito desse vídeo agora. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês algumas reações físico-químicas, né, que os medicamentos podem sofrer e aí eles acabam se transformando em outros sais, tem reações químicas que vão acabar inativando às vezes os medicamentos. Existem reações que podem até favorecer, eu vou dar um exemplo depois dessas interações físico-químicas. Vamos ver então aqui interações físico-químicas mais comuns. Temos de hidrólise, como vocês podem ver, fotólise, oxidação, racemização, adsorção, precipitação ou quelação. Então vamos estar falando sobre elas. E aí, o que significa isso? Qual que é a importância para você que toma suplemento, para você que toma um medicamento, saber disso? Vamos ver. O que é uma reação de hidrólise? Hidrólise, solvólise, né? O solvente universal é a água, o H2O. E aí o que acontece? Muitos medicamentos, eles vão estar reagindo com a água, vão estar ali se soltando. Então, por isso que alguns medicamentos, quando a gente tem aí na farmácia de manipulação, vem um pacotinho dentro, é para segurar a umidade, né? Ou você não pode deixar muito tempo o frasco aberto, abriu, tem que usar, porque aqui no ar temos umidade. E aí pode reagir essa água com o medicamento. E aí, nós temos alguns medicamentos que na molécula, nos grupos ali que constituem o princípio ativo, são mais fáceis de sofrerem a hidrólise e vão mudar essa molécula. Como grupos ésteres, lactonas, que são ésteres cíclicos, lactamas, que são amidas cíclicas, como vocês podem ver, e as amidas, tá? Então, fármacos que têm essas moléculas, assim, esses átomos, etc., eles sofrem com mais facilidade. Então, quais são os fatores, como vocês podem ver aqui, que contribuem com a hidrólise, né? Temperatura, vamos lá. A cada 10 graus, pessoal, que aumenta a temperatura, a gente aumenta o poder dessa reação com a água, tá? Acontecer, às vezes, entre outras moléculas, estão só precisando da água até para ocorrer a transação ali, né? Tô falando a grosso modo para todo mundo tentar entender. Ocorre de 2 a 4 vezes mais. Então, se eu tô lá vivendo a 15 graus, se eu subo para 25 graus a temperatura, ó, se eu tô numa cidade que de 25 vem para 35, já, foi de 4, foi para 8, de 8 ó, já subiu. Então, assim, o medicamento vai estragar mais rápido. É isso que eu quero dizer. Por isso que tudo estraga no calor, né? Comida estraga, tudo estraga. Por isso que a gente tem geladeira. Por isso que os medicamentos, se você está numa cidade muito quente, guarda às vezes ele, vê com o seu farmacêutico, se for manipulado, vê se está escrito, você pode ou tem que deixar na geladeira. Na caixa do medicamento vem escrito, ou na bula, qual que é a temperatura ideal para você armazenar ele, tá? De forma geral, dentro das leis da fisicoquímica, os testes são feitos a 25 graus, tá? Até os exames aí de sangue, etc., a gente pede pro banho-maria tá 25 graus. Então, se você puder aí tá de 25 para baixo, seu medicamento vai ser mais preservado. Umidade, então, né? Metais e o pH. O pH é a concentração de íons de hidrogênio solto, certo? Então, aqui nesse gráfico aqui, a gente tem a eritromicina, e aí você pode ver que tem
um pH ótimo da eritromicina aqui fica em torno de 7,4, aqui seria 7,5, aqui 8, ó, 7, vamos lá, 7,3, né? Aí quando você vem, se você diminui, vem para um pH ácido, como vocês podem ver, ó, ali para o outro canto ali, um pH básico, você vai ver que, ó, sobe a reação e aí vai ter uma degradação do medicamento, né? Outros fatores que contribuem para a oxidação, como vocês podem ver. Então, eu falei, a temperatura você consegue controlar na tua casa do jeito que eu falei. Dá para vocês abrigarem do sol, não deixar o medicamento suplemento no carro, entendeu? Nada que aquece. Próximo de telha, nada disso aí. Metais. Aí a gente tem alguns produtos que a gente usa alguns quelantes, que é o EDTA, o ácido cítrico, vai ter para quelar esses metais. Presença de luz, então abrigo da luz se necessário. Geralmente esses potes o ativo vem em potes de plástico fechados, vem em frascos âmbar, né? Você guarda num armário sem sofrer a questão do sol, não pode luz nem nada, né? Que aí tem fotólise. Contato com oxigênio muito bem fechado. Repara que aqueles frascos, aqueles tubos de vitamina C de farmácia, vem com uma tampa diferente quando você fecha, né? Que é para não ter mesmo ali mínimo de oxigênio. Você vai ter reação oxidativa com a vitamina C. Todas as moléculas que geralmente tem 3 ou 2 ligações, que a ligação você tem a sigma e as pis, né? As pis elas vão abrir com mais facilidade. E essas reações aí é que vão segurar, então vão estar reagindo aí com oxigênio, com hidrogênio, e elas vão estar se transformando então em outra molécula. E a vitamina C tem isso, vitamina E. Às vezes você vê um produto lá, tem vitamina C, vitamina E, mas o objetivo dele não é a vitamina C, a vitamina E. Ele tem lá na composição, às vezes do creme, do produto para beleza, para o cabelo, etc. Vitamina C, vitamina E, ou algum suplemento, mas elas estão ali para fazerem papel de antioxidante, para não deixar o ativo principal se deteriorar. Então elas são gastas antes, entendeu? Então moléculas têm mais 2 ou 3 ligações, são mais fáceis de serem degradadas. Presença de pró-oxidantes, então você usa um antioxidante, como eu falei ali, tocoferol, ácido ascórbico, BTH, né? Por exemplo, presença da luz, a água oxigenada, ela sempre vai ser em pote fechado. Você não pode pegar a tua água oxigenada e passar por um frasco assim, claro, não pode. Vou levar aqui a água oxigenada aqui, que eu não pode, porque vai reagir com a luz. E aí o que vai acontecer? O peróxido de hidrogênio vai virar água. E aí a água não vai fazer o que a gente quer com a água oxigenada, que é o processo de peroxidação para matar ali as bactérias anaeróbias, etc e tal, né? Então, olha lá, a gente tem a energia luminosa agindo aí, mantendo aqui, por exemplo, né, o cloreto de prata separado e aí formando então aqui no outro caso uma outra molécula aqui. Aqui no caso, como eu falei, da água oxigenada, 2 moléculas de peróxido de hidrogênio, se reagirem com a luz vai formar oxigênio e água. E aí você perdeu aí o produto. Tem muitos produtos então que passam reação de fotólise. Então você não pode deixar exposto à luz. A luz ultravioleta vão reagir aí nas ligações químicas e vão mudar os isômeros, os átomos de posição, vão mudar às vezes para onde giram, né? Aqui eu tenho minha mão, não se encaixa, né? São opostas na verdade, né? Por isso que eu só tenho uma luva para a mão direita ou para a mão esquerda, quando eu encaixo, né? Então, uma gira para cá, a outra gira para lá, para cá, certo? Então as duas não giram para cá, né? Então, quando uma molécula, eu tenho um carbono quiral aqui no meio, ligado a outros grupos, né? Aí da química, a minha molécula ou ela vai
girar para o lado sinistros, para a esquerda, ou vai girar para o rectus, para a direita, né? Ou dextro ali. E aí a gente tem também, às vezes, variações de molécula que fazem o cis e o trans, né? E vira, entendeu? Então, as moléculas, elas estão se movendo no espaço, esses princípios ativos. Eles não estão estáticos. E aí, quando você, às vezes, joga um outro produto no meio, ou excita com a luz, você pode, então, mudar a conformação para onde vai girar no espaço. Mais de 98% dos medicamentos que a gente tem no mercado são na forma racêmica. O que significa? Que metade gira para a direita, metade gira para a esquerda, grosso modo, tá? Geralmente, os medicamentos L, que tem um L, e aí vem um nome, como os aminoácidos, levógeno, né? Eles é que fazem efeito geralmente nas nossas células. Quando o medicamento gira então para o outro lado, não faz efeito ou até faz efeito tóxico. São pouquíssimos os medicamentos que já vêm na forma L, tá? A gente tem bons medicamentos aí que já vêm na forma isolada, na levógena aí, que faz o encaixe perfeito para nós. E aí quando você às vezes emite essa luz, por exemplo, reações de fotólise, você pode fazer que mais parte desse medicamento gire então para o lado que não nos interessa, fazendo mal para nós, intoxicando às vezes, tá? Que transforma em outros produtos. Então a fotólise pode ser retardada pelo uso de um vidro âmbar ou recipiente resistente à luz, como vocês estão vendo aí, né? E os fármacos oxidáveis, a gente tem que usar antioxidantes, quelantes, proteção contra oxigênio e a temperatura. Agora você imagina, jogo luz, jogo água, jogo oxigênio e aqueço. Pronto, você vai ter uma reação ali, como está mostrando aqui nessa imagem. A gente tem aqui, ó, o calor e mais a radiação. Aqui uma fotodegradação na doxepina, amisulfidra, haloperidol, risperidona, venlafaxina, entre outros medicamentos e também suplementos que vão se transformar em um monte de compostos, tá vendo? E esses compostos muitas vezes eles são tóxicos, te fazem mal, vão produzir outras coisas no teu organismo que não interessa. Então, esse vídeo aqui que eu estou fazendo é para vocês verem a importância de vocês guardarem bem os remédios de vocês e os suplementos, tá? Na casa de vocês, quando vocês têm um medicamento aqui, ó, que tem num blisterzinho desse aqui, o medicamento aqui, você abre, você tem que tomar ele inteiro, você não pode pegar, guardar meio comprimido aqui e fazer assim. Isso aqui vai ficar reagindo com oxigênio e vai se transformar numa outra coisa, entendeu? Não pode. Aí aqui, ó, reações também de adsorção, é um processo físico-químico em que átomos, íons ou moléculas ficam retidos na superfície de uma substância sólida. Então aqui nós temos, como vocês podem ver, o carvão ativado sem ainda ter misturado com outras coisas, e depois que ele se mistura, ele faz a adsorção, então ele puxa para ele e inativa aquelas moléculas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Que às vezes você vai ingerir o seu medicamento ou seu suplemento, está escrito para tomar de estômago vazio, e você joga com comida, e pode ter uma reação de adsorção ali, e o alimento ser neutralizado, ou mesmo com outro remédio, entendeu? Aqui no caso o carvão ativado é para quando a gente usa em algumas situações de intoxicação, né? E aí, olha, aqui como estava o carvão ativado antes do processo de adsorção e após o processo de adsorção, ele segurou ali parte dos ativos. Isso está mostrando, então, como a gente usa nos envenenamentos, pessoal que tenta tentativa de suicídio, precisa, né, segurar ainda no sistema gastrointestinal para não absorver mais. Mas o que eu estou mostrando para vocês é uma reação química que está tendo físico-química com os medicamentos, inativando nesse caso. Temos mecanismos de precipitação e quelação, como vocês podem ver, que você vai ter, você pega dois sais que eram incompatíveis, não podia misturar, misturou, eles vão se neutralizar e vai mudar de cor. Então, geralmente, por exemplo, esse produto aqui ele é líquido, é branquinho. É branquinho, não é incolor. Se eu pegar às vezes e misturar com outra coisa, eu vou lá, põe no meu olho aqui,
né? Aqui é um colírio. Aí eu vou pôr o outro, estava escrito que não podia pôr. Aí no meu olho eles vão se misturar, vão ficar às vezes leitoso, branco, grumento. Formou ali uma reação de precipitação. Inativou tudo ali. Se for na veia, então você pode formar um trombo, né? E vai poder corre risco de vida. Aqui, por exemplo, está mostrando que ferro, né? Você tomar um complexo ferroso, você tem que tomar isolado. Tanto o ferro pode ser inativado, como ele pode inativar outros suplementos e medicamentos. Alguns antibióticos, como das quinolonas, ciprofloxacino, nor, com metais, não pode, né? Então, ferro com vegetais também tem que evitar. Com leite, nem pensar, entendeu? Antibiótico ali com cálcio, ceftriaxone e cálcio, não pode. Agora, então aí a gente vai ter reações de quelação, eles vão grudar ali, vão precipitar, vão se transformar em outro produto, vai aparecer visualmente. Às vezes até não, viu? Fica microcristais, você não vê, mas te faz mal. E acabou ali, inativou. Agora tem um lado que você, realmente a indústria farmacêutica fez esse procedimento de precipitação e quelação, para depois que você injetar em você, isso desfazer e ir liberando aos poucos o que você quer. Então, por exemplo, temos aí a penicilina G benzatina, que a benzatina vai fazer com que a penicilina vá liberando devagar. A insulina NPH, o Alantus, né, ela vai ter microcristais que vão então depois liberando devagar, né, e para justamente a gente ter aí o que a gente precisa do nível e da área sobre a curva com a insulina para não dar hipoglicemia, por exemplo, né? E aí a gente vai, através disso, a gente calcula um monte de outras coisas que vão interferir lá na farmacocinética, mas não é assunto desse vídeo. Bom, aqui nós temos também a interferência, por exemplo, na absorção de um antibiótico quando você mistura com iogurte ou quando você mistura com leite. Então, quando você toma com água, você pode ver, ó, subiu bem, né? Aqui a concentração Cmax subiu bem, dentro do Tmax que deu então em 1h30 praticamente. E aí o que acontece? O Tmax, ele continua a temperatura máxima, o tempo, desculpa, máximo, desde a hora que você coloca o antibiótico, ingere o antibiótico, ele vai subir em 1h30 aqui, tá vendo? Os três aqui. Então, em relação ao Tmax, você não tem uma diferença. Mas em relação à concentração, você tem. Então, houve perda de antibiótico, olha, a concentração máxima, ó, foi menor quando foi ingerido com, aqui no caso, iogurte, e aqui do lado de cima é leite, tá? Então, com alimentos assim, lácteo, diminuiu a absorção aí do ciprofloxacino. E aí aqui, vou deixar aqui esse videozinho para vocês verem como aconteceu com esses pré-treinos aí que eu deixei muito tempo aberto, não usei, até tinha me esquecido. E aí aconteceu isso, eu ia descartar, falei, eu vou fazer um vídeo para mostrar pro pessoal que o que tem aqui já não é mais o que o pré-treino iria me fornecer, né? Taurina, betalanina, cafeína ali, citrulina, etc. Teve reação e aquilo já formaram outros compostos. E aí também tem uma dica de como que a gente pode estar manipulando para preservar mais aí o seu produto, né? De forma às vezes separada, bonitinha, hermeticamente fechada, sem reação com umidade, com oxigênio, com luz. Tá aí o pacotinho. Então esse vídeo, pessoal, desculpa que ficou longo, eu pensei que ia ser curto. São de interações físico-químicas básicas que podem ocorrer. O processo de racemização foi quando eu dei aí, o processo de racemização ocorre em moléculas do carbono quiral, né? Então eu dei o exemplo da minha mão, e aí você pode mudar, né? No espaço, o giro dessa molécula aí. Também produtos que têm enxofre na molécula, o S do sulfur, né? Quando você tem uma reação negativa, a gente vai sentir cheiro. Então sentir um cheiro aí pútrido, né? Que é o cheiro de enxofre mesmo, qualquer cheiro diferente, você já teve uma reação físico-química ali de deterioração do seu fármaco, seja alimento, seja suplemento, seja medicamento. Então, é isso aí. Fique ligado. Se você achou esse vídeo interessante, de utilidade pública,
Compartilha aí pro pessoal, pode deixar comentário, faça perguntas, fala o vídeo que você gostaria que eu escrevesse sobre ciência, farmacologia, endocrinologia, fisiculturismo, musculação, e se inscreva no meu canal, por favor, ok? Obrigado, pessoal. 2 pré-treinos, um de cada sabor. Eu tirei a marca para não criar problema, porque não é essa a intenção. Estão dentro da validade. A questão é que, por serem sabores diferentes e eu tomo pouco, eu resolvi abrir os dois e usar, às vezes, quando eu tomo, né, um pouco de cada. Resultado, olha aqui. Isso aqui é um processo, Pedro, tudo, de físico-químico, que teve uma reação com a umidade do ar, que mesmo isso aqui, que é um adsorvente, não segurou o suficiente de tanto abrir. Cada vez abre para estar pegando aí o produto, né? Então provavelmente tivemos aqui reações de hidrólise, e essas reações aqui com a umidade, o calor, o tempo aberto, sofreu oxidação, o ativo, entendeu? Então assim, se o seu pré-treino tiver assim, ou qualquer produto, você tem que descartar, porque aqui pode já ter atividade microbiológica também, e provavelmente os ativos da formulação, né, do pré-treino já estão degradados, alterados. Então o que eu fiz com a farmácia de manipulação? Eu faço os meus pré-treinos agora sim. Então tem a minha dose certinha, quando eu abrir eu vou consumir, né? Então ocorre menos desperdício, tá? Lembrando, isso aqui não está fora da validade. É que de tanto abrir o pote, cada vez que abro, vai entrando umidade aqui, vai tendo reação, né, de oxirredução, hidrólise. Aí provavelmente aqui sofreu, se a molécula aqui tiver um carbono quiral, sofreu racemização. Então, assim, não dá mais para usar. E houve um desperdício, vou ter que jogar fora, perdi dinheiro, tá? Então, eu gosto, agora estou fazendo com a farmácia assim, nessa forma aqui, que aí você não desperdiça e guarda. Você não usou? Ok, usa depois, sem problema algum. Tá bom, pessoal? Então fique atento que isso aqui são reações físico-químicas que ocorrem com diversos produtos, mesmo tentando essa proteção aqui para não ter a questão da umidificação, tá? Então fica atento, porque acaba, quando você abrir o produto, tenta consumir ele aí dentro do prazo de 30 dias ou um pouco mais, né? Até acho que uns 2 meses segura. Isso aqui realmente tá um pouco a mais que eu passei. Eu usava um pouco de cada, mas olha o estado que se encontra agora. Eu vou abrir, estava guardado, vou descartar, ok? Isso aí.